levar adiante a palavra de Deus. Salmo 126, aquele que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou as correntes do Negueve. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quero que você se atente ao verso 4 que diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou talvez as correntes do Negueve, pode estar na sua tradução. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que estou diante de um texto que é muito conhecido de toda a igreja. O livro de Salmos é um livro poético, um livro que expressa o sentimento que permeou o coração de homens de Deus. Nós sabemos que um dos livros com maior facilidade para poder estudar, aprender, é o livro de Salmos, porque é formado de algumas poesias essas que não se prende em um ritmo, no aspecto de que a palavra precisa combinar uma com a outra ou rimar, mas é uma expressão, uma liberdade que os salmistas têm de expressar os seus sentimentos de alegria, de tristeza, mas todos envolvendo adoração a Deus. O livro de Salmos, ele é o livro inário de Israel, aonde o povo de Israel sempre usou como uma referência para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, o nome do Deus de Israel. Nós sabemos que este livro, de fácil compreensão, guarda também consigo mistérios da parte de Deus. E como toda a Bíblia é inspirada por Deus na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros inspirados por Deus, não está aqui registrado por acaso, mas está para nos ensinar, para nos direcionar, para nos orientar aquilo que Deus nos reserva. Estes salmos, a qual eu li juntamente com os irmãos, Salmos de número 126, ele faz parte de um conjunto chamado Salmo dos Degraus, que são salmos que a partir do 120 ao 134, eles expressam uma gratidão a Deus, pela pátria e pelo retorno também, que eles tiveram ao seu reino, à sua nação. Todos os irmãos sabem que Deus, ele separou esta nação de Israel, para poder, de certo modo, preparar a humanidade para aquilo que Deus havia de revelar, que é o nosso Cristo Jesus. Como eu disse, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, e ela aponta para Jesus, ela aponta para Cristo. O Antigo Testamento, ele é uma preparação, onde Deus prepara a humanidade para a manifestação de Jesus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, ele está apontando para o Messias que havia de vir.
Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles é a manifestação de Cristo. O livro de Atos é a proclamação. E as cartas é o momento onde o evangelho ele é explanado, para que nós tenhamos a compreensão das doutrinas bíblicas e possamos andar em santidade de acordo com a palavra de Deus. O livro do Apocalipse, a revelação de Deus para nós, é o triunfo, a glória de Cristo, juntamente também com a sua igreja. Então todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, ele tem uma apontação para Cristo. Nós sabemos que Deus desde a antiguidade vem chamando homens, mulheres, para desbravarem uma obra muito honrosa, de carregar a mensagem do Senhor. Em Gênesis capítulo 12, há um dos primeiros registros de um homem chamado por Deus, ainda por nome Abrão, da terra de Ur dos Caldeus. O Senhor o chama para uma grande obra, faz uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande nação, faz uma promessa que a sua geração seria abençoada, e mesmo sendo casado com uma mulher estéril, a Bíblia diz que aos 75 anos de idade, este homem toma posse da palavra de Deus, e confia na palavra do Senhor direcionada à sua vida, e acredita na chamada de Deus, e no que o Senhor liberou para a vida dele. E isso muito alegra o meu coração, porque desde o princípio, desde a antiguidade, nós vemos homens que por mais que eles não viviam uma realidade para alcançar uma promessa de Deus, mas em todo o tempo eles aceitaram a vocação e o ministério que Deus entregou. O que isso significa? Que para viver uma chamada de Deus, nós vamos precisar andar por fé e não por vista, porque se alguém aqui que está sendo chamado por Deus, pudesse olhar a sua realidade no momento em que está recebendo a promessa, talvez quem está do lado diria: é impossível desta promessa se tornar uma realidade, por causa das suas limitações, por causa da sua família, por causa da sua origem, e vai colocar tantas e outras situações como intempérie para limitar o agir de Deus sobre a vida deste homem e desta mulher. Mas o certo é que Deus chama pessoas para viver um chamado extraordinário, pessoas que são limitadas, pessoas que estão presas a algumas coisas à sua volta, que talvez aparentemente, humanamente falando, o limita de viver o projeto e o propósito de Deus. Mas nós servimos um Deus que é fiel e que não está preso a uma ótica humana para que as promessas se cumpram. O que isso significa? A mulher pode ser estéril, mas se Deus falou que vai gerar, é porque vai gerar. A família pode ser uma família que está passando por um processo complicado, mas se Deus está falando que está nesta família, que está nesta casa, Ele se responsabiliza para cumprir o seu propósito. Ou seja, ninguém pode limitar o agir de Deus. Não é a circunstância financeira, não é a sua família que vai limitar, não é a sua vizinhança que vai limitar, e nem o seu pouco conhecimento que vai te limitar de viver a chamada de Deus. Ninguém pode limitar alguém que acredita na palavra do Senhor de viver uma chamada com Deus. Abraão viveu e desfrutou da promessa do Senhor sobre a sua vida, e sobre ele o Senhor agraciou com Isaque. É bem verdade que a Bíblia fala que ele tentou dar um jeitinho no meio do caminho, 11 anos antes da promessa se cumprir. A Bíblia diz que Sara, sua esposa, dá uma das suas servas chamada Agar, a egípcia, para que ela se deite com Abraão, para que a promessa se cumprisse, porque ela entendeu aos olhos dela que ela precisava ajudar a Deus para que essa promessa se cumpra. E é muito interessante, irmão, e eu gosto dessa reflexão, porque às vezes as pessoas acham que Deus precisa da nossa ajuda. E aqui vai algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus não precisa da sua ajuda. Deus
quer a sua obediência e a sua confiança. Se você for fiel a Deus, se você realmente está andando em retidão à palavra de Deus, não precisa dar jeitinho, porque algumas pessoas, para viver a chamada de Deus, quer sempre dar um jeitinho, quer sempre tentar facilitar o caminho. Não precisa se preocupar, os anos podem se passar, mas a palavra, a promessa que Deus liberou, ela continua de pé. Em Números 23:19, o Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria? Ou seja, servimos um Deus de palavra, um Deus que fala, um Deus que cumpre a sua promessa. O Senhor, por bondade, dá a ele o Isaac, cumpre em Isaac também as suas promessas. E de Abraão vindo Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó compõe as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que dentre os seus filhos, José é conduzido para o Egito, não da maneira que queria, não da maneira que desejava, mas foi a maneira que Deus permitiu com que ele chegasse. É bem verdade que no final da sua vida, ele está olhando para os seus irmãos, e depois de estar vivendo já o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida, os seus irmãos agora com medo, porque o seu pai faleceu, e eles pensando que José iria se levantar com rancor e com mágoa, José vai dizer: o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bênção. O mal que vocês fizeram, quando me rejeitaram, quando me perseguiram, me jogaram na cisterna, me venderam como escravo, falaram para o meu pai que eu havia morrido, não me deram a liberdade de poder conviver com o meu pai na minha juventude. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção. Sabe mais uma vez o que significa? Não se preocupe, se existe uma promessa, se existe uma palavra de Deus, Ele vai realizar até o final aquilo que Ele prometeu. Nós sabemos que depois de aproximadamente 430 anos, vivendo na terra do Egito, o povo hebreu agora passa a ser muito perseguido e massacrado pelos egípcios, que olhando o desenvolvimento do povo, o crescimento do povo, levantou um sentimento maligno no seu coração, dizendo: os hebreus vêm crescendo com muita força, com muita frequência, e pode ser que nós venhamos entrar em um combate, e eles venham se ajuntar com os nossos inimigos, e se rebeliar contra nós, então precisamos colocar cargos sobre eles. E o povo hebreu, que foi um canal de bênção, para que todo o Egito e as nações à sua volta fosse poupado da grande seca, da grande dificuldade que veio sobre a terra, agora é o povo que está sendo massacrado e humilhado. Dentro deste período, os irmãos conhecem a história, sabem que um homem chamado Moisés nasce. Os irmãos sabem que Moisés, apesar de ser hebreu, ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Alguém que desfrutou do privilégio que os seus irmãos não desfrutou. Alguém que teve a melhor educação, alguém que teve a melhor alimentação, alguém que participou dos maiores eventos. Mas algo dentro dele apontava para os hebreus. Então, por mais que ele estava dentro do palácio de Faraó, a sua origem ainda estava com os hebreus. Em um dado momento da sua vida, ele vai visitar os seus irmãos, e ele se depara com o egípcio massacrando um hebreu. Nesta ocasião, ele se levanta contra esse egípcio, mata ele, e a partir deste momento ele não sabe, mas pessoas viram esse assassinato. Em uma outra situação, onde dois obreiros estão brigando, dois hebreus brigando entre si, ele vai intervir, e um deles se levanta e diz: quem te colocou como maioral entre nós? Quem você pensa que é? Ou você vai se levantar contra um de nós e nos matar como mataste o egípcio? Quando esta notícia chega a Faraó, ele precisa fugir, e assim ele vai. Por 40 anos da sua vida ele vai viver no deserto. Agora,
Ao total ele tem 80 anos de idade. Deus lhe faz uma chamada através de uma sarça que pega fogo, mas não se consumia. O Senhor o chama para o ministério e disse para ele: Moisés, o clamor do meu povo, as orações, tudo aquilo que o povo vem apresentando chegou diante de mim, e eu vou intervir sobre a situação e vou livrá-los. A Bíblia diz que em um dado momento ele tenta até recusar a chamada, mas ele aceita o projeto de Deus, e Deus o envia juntamente com seu irmão Arão. E todos os irmãos conhecem a história. Deus usa Moisés para livrar o seu povo da terra do Egito, através de 10 pragas, 10 sinais, mostrando que quem manda é Deus. E Faraó, depois de perder o seu primogênito, libera o povo para cultuar a Deus no deserto. Depois de persegui-lo e serem sucumbidos pelas águas, e o povo hebreu do outro lado, a Bíblia diz que o tempo de Moisés vai se passando, depois de mais 40 anos ali andando em todo o deserto. Josué lidera no seu lugar, um homem zeloso, um homem que confiava na palavra de Deus. E algo que me chama a atenção é que Josué não era um obreiro ciumento. Josué não era o obreiro que desejava o lugar do seu líder, porque quando o Senhor o chama em Josué capítulo 1, a Bíblia fala que ele ainda estava participando do luto pela vida do seu líder, do seu pastor e do seu mentor. E Deus se apresenta a ele no capítulo 1, versículo 6, dizendo que ele precisava se levantar. E o Senhor também vai dar uma notícia para ele: o meu servo Moisés é morto. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, o tempo de Moisés passou, e agora é a tua vez de exercer o ministério. Levanta, que eu também tenho obra contigo, eu também tenho algo a realizar sobre a sua vida. E como eu disse, o que me chama a atenção é porque Josué não esperava que o seu líder caísse para ele liderar, porque ele sabia a responsabilidade que era, porque o seu líder não era qualquer líder, mas era um homem de Deus. E saiba, todo homem de Deus sempre vai preparar outros obreiros para darem sequência na obra, porque um líder chamado por Deus, ele não tem ciúmes quando ele vê um garoto se desenvolvendo, alguém se desenvolvendo para futuramente exercer o ministério que no momento ele está exercendo. Porque a obra de Deus passa, e nós vamos ver ao decorrer da história que há períodos onde alguém tem que carregar a bandeira, levar até a frente, e a obra vai dar continuidade através de outra pessoa. Por isso não precisamos ter ciúmes de ninguém, porque Deus tem um chamado para a sua vida, e também tem um chamado para a vida do seu irmão. Deus tem um tempo sobre a tua vida, um tempo sobre a minha vida. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Por isso descanse, porque no tempo de Deus ele cumpre a sua promessa. Nós sabemos que após a morte de Josué, o povo entra em um período dos juízes, por aproximadamente 410 anos. No seu total, o Senhor de tempo em tempo vai levantando homens e mulheres para poder liderar o povo de Israel, para poder dar continuidade, porque infelizmente de tempo em tempo, o povo que saiu debaixo de promessa e milagre da terra do Egito, agora é um povo que se afastava do caminho do Senhor com facilidade. Por isso o Senhor levantava sempre alguém para poder alertar, para poder trazer novamente o povo à adoração genuína. O último levantado por Deus é alguém que também veio de uma mulher, que em dado momento da sua história ela era estéril. Esta mulher é Ana, uma mulher que estava sendo perseguida dentro da sua casa, passando por humilhação, com Penina que gerava, mas ela não gerava. O mais interessante é que a Bíblia vai dizer que quando ela decidiu adorar a Deus, mesmo sem carregar um filho no colo, foi o tempo que Deus decidiu agir na vida dela. E isso é um aprendizado para a nossa vida,
Porque às vezes nós pensamos que a perfeita adoração é quando as coisas estão bem. Eu vou para a igreja, eu vou participar do culto de doutrina, dos ensaios, eu vou estar mais presente nas atividades quando a minha casa estiver ok. Enquanto ela não estiver, eu não vou lá, eu não vou servir, não vou adorar, não vou dar glória a Deus, porque a minha casa ainda não está do jeito que eu quero. Ei, se Ana pensasse desta maneira, ela estaria morta e estéril como ela nasceu, porque o texto vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Às vezes, irmãos, nós colocamos a culpa no diabo, quando na verdade é um agir de Deus, para que nós venhamos orar e buscar mais a presença de Deus, porque a partir do momento que você orar, mesmo sem ter o Samuel no braço, a partir do momento que você entregar o seu culto, mesmo sem ver o resultado, o Senhor vai agir ao teu favor. Alguém pode se levantar e até acusar você de embriaguez, de loucura, por causa da sua adoração. Olha o jeito que ela adora, olha o jeito que ele adora. Ei, mas não importa, continua adorando a Deus na sua realidade e na sua situação, porque o seu louvor chegará a Deus, e não é Samuel que vai fazer você adorar, mas é a tua vida temente a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me dá, o Senhor é Deus, mas se não me dá, o Senhor continua sendo Deus. Independente da realidade da minha vida, eu vou continuar servindo a Deus. Oh glória! A Bíblia diz que este moço que Deus levanta não é somente um profeta, ou melhor, não é somente um juiz em Israel, mas é profeta, juiz e sacerdote. É interessante que na vida de Samuel há pelo menos duas mudanças nas direções, porque o ciclo de juízes se encerra nele. O último juiz de Israel é Samuel, porque a partir daquele momento, onde o povo ainda estava vivendo em um período teocrático, onde Deus levantava pessoas para liderar, os irmãos sabem muito bem que no período do ministério de Samuel, o povo vai olhar para as nações circunvizinhas e vão dizer: elas têm rei, elas têm alguém que lidera, alguém que manda, alguém que tem autoridade. E olha só os filhos do profeta, eles não andam no mesmo caminho do teu pai, eles não têm o mesmo compromisso com Deus. Então o povo se ajunta sem antes respeitar ou procurar entender o que o Senhor Deus estava fazendo. Eles fazem um montinho e não vão apresentar ao pastor uma sugestão, não vão apresentar ao pastor uma necessidade para que ele oriente o que é melhor fazer, mas eles vão dizer: pastor Samuel, nós já decidimos e queremos que Deus coloque um líder entre nós, mas agora não um profeta, não um juiz, mas coloque no nosso meio alguém que possa reinar de modo literal, assim como as outras nações. E meus irmãos, se tem algo que me espanta, é quando o povo que está sendo direcionado por Deus, que está sendo orientado por Deus, começa a olhar para fora, começa a olhar para a liturgia mundana e querer trazer aquilo que está lá fora para dentro da casa de Deus. A Bíblia fala que esta palavra magoa o coração do homem de Deus, e ele vai orar. E o Senhor se apresenta para ele e disse: fique em paz, porque na verdade eles não estão rejeitando o seu ministério, Samuel, mas eles estão rejeitando a minha liderança sobre eles. Eles estão rejeitando o que eu venho fazendo por eles durante todos esses anos. Mas se eles querem um rei, dá um rei para eles, segundo o desejo deles, segundo o coração deles. E os irmãos conhecem que Saul é levantado. Saul não era de fato o líder em que Deus se agradara, mas foi um líder que Deus permitiu ser levantado. Foi Deus quem falou para ungir Saul. Mas é alguém que começou bem, mas termina mal. Mas para não perder o raciocínio, então no tempo de Samuel se encerra o período dos juízes, e agora um período de monarquia em Israel é implantado. Ou seja, agora Israel tem um líder, tem um rei. E outro período que se encerra, como eu disse também, este período dos juízes se encerrando, o período dos profetas vão se iniciar.
Então Samuel é o primeiro a exercer o ofício profético. Todo o ministério profético vai durar um pouco mais que 1000 anos, até o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Mas, para dar continuidade e alcançar o texto a qual eu li, a história vai dizer que depois de Saul reinar, o Senhor levanta um novo rei, que agora não é a segunda vontade dos homens, mas é a segunda vontade de Deus. E em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor se apresenta para Samuel e disse: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? E o Senhor disse para ele: desce até a casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho escolhido dentre os seus filhos um novo rei em Israel, alguém que vai liderar segundo o meu coração. É muito interessante que quando ele chega até a casa de Jessé, ele vai querer ungir Eliabe ou um dos outros filhos de Jessé, mas o Senhor disse: não atenta para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Sabe por quê? Porque Samuel havia levantado o primeiro rei. E como era o primeiro rei? O homem mais alto de Israel. A Bíblia fala que quando Saul se colocava de pé, o mais alto em todo Israel batia nos seus ombros. Então quando Samuel foi levantar um novo líder, ele pensou na sua cabeça: eu já sei como é a pessoa que Deus vai levantar, eu já sei como é a pessoa que Deus gosta, eu já sei as características que um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem vocação, precisa ter para ser levantado. E o Senhor disse para ele: você está enganado, Samuel, porque você está olhando com a mesma moldura do passado, e até nos dias de hoje é deste jeito. Algumas pessoas querem limitar Deus de trabalhar e escolher como tem que ser as pessoas que Deus vai levantar, às vezes por causa da sua experiência, querendo limitar e mostrar que conhece como que é uma chamada de Deus. Mas o Senhor disse àquele homem de Deus que se deixou em algum momento ser enganado: eu não vejo como o homem vê. O que isso significa? E alegra o meu coração. Deus estava dizendo: eu não preciso levantar um outro Saul, eu não preciso levantar alguém com as mesmas características. Ou seja, para aplicar na tua vida, eu não preciso de alguém que tenha o mesmo tom de voz, eu não preciso de alguém que tenha as mesmas qualidades, eu não preciso de alguém que fala da mesma maneira, que tenha a mesma eloquência, que venha da mesma família. O Senhor estava dizendo ao homem de Deus: eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero, e se alguém olhar e dizer não tem aparência, não tem importância, quem faz o chamado é Ele, e quem se responsabiliza também é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi é levantado, vai reinar por 40 anos em Israel. O Senhor é com ele, ele também tem os seus altos e baixos espiritualmente falando, mas o Senhor abençoou o seu reinado. Depois dele, Salomão vai reinar. Salomão também é um homem de Deus, mas também teve os seus altos e baixos, teve as suas quedas espirituais, mas foi alguém que Deus escolheu para liderar sucessivamente após o seu pai. É bem verdade que o seu filho Roboão vai liderar após a sua morte, e neste momento aqui há uma divisão no reino de Israel. Como eu disse, os irmãos sabem, o reino de Israel é constituído por 12 tribos: Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Zebulão, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Azer, Gade e Naphtali. São as 12 tribos que compõem o povo de Israel. A Bíblia fala que neste período em que Roboão está liderando, há uma divisão, porque Jeroboão vem do reino do norte se apresentar até ele dizendo: olha, o seu pai, eu sei que você o respeita, que o ama, mas ele pesou muito sobre nós, com muitos encargos, ele afligiu muito o povo, e nós viemos aqui suplicar ao Senhor, descendente de Davi, que tenha misericórdia de nós e nos poupe desta situação e nos permita viver em paz, alivie o fardo. A Bíblia fala que ele não obedece aquilo que os mais velhos lhe orientam, porque os mais velhos deixou claro: ó, para que você tenha sucesso na sua caminhada e com este povo, alivia, porque este povo nunca mais vai te deixar. Mas a Bíblia fala que ele abraça o conselho dos mais jovens, que achava que sabia alguma coisa, e vai impor força, vai impor poder. Mas a Bíblia fala que quando ele impõe força, enquanto ele impõe poder, enquanto ele acha que para liderar você tem que ser um cacique e não um verdadeiro líder, a Bíblia fala que há uma divisão: 10 tribos se tornam o reino do norte e 2 tribos se tornam o reino do sul. As 2 tribos do reino do sul é Benjamim e Judá, são as tribos que o Senhor escolheu para poder
poupar o povo de Deus e fazer com que o povo de Israel desfrutasse ainda uma promessa. Se torna o reino do norte, Israel, tendo por capital Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, se torna o reino onde Deus escolheu também para implantar a semente do Messias. É bem verdade que esses dois reinos vão desfrutar de muitos reis, homens que foram levantados, até viveram em algumas partes a vontade de Deus, mas a maioria foram homens que declinaram espiritualmente, e o Senhor de tempo em tempo passou a levantar profetas, mulheres, homens de Deus, para repreender as ações destes homens. Assim que foi dividido o reino do norte, o reino do sul, e Jeroboão está liderando o reino do norte com 10 tribos. A Bíblia fala que ele, no ano seguinte, quando chegou o período da adoração, ele disse: se o povo subir até Jerusalém para adorar, o povo vai se revoltar contra mim, então eu preciso levantar altares a deuses aqui nesta terra, para que eles não vão até lá adorar e não se virem contra mim. É muito interessante isso, e na verdade entristece o meu coração, porque Deus faz promessa para homens simples, eles se tornam grandes homens, mas no momento do auge, se afastam da vontade de Deus e do caminho do Senhor. Ele levanta 2 bezerros de ouro, ele coloca um em Dan e coloca o outro em Betel, e diz: esses aqui são os deuses que livraram vocês da terra do Egito, foi os deuses que pouparam vocês. O Senhor pesou a mão sobre o reino do norte, e aproximadamente 19 reis, somente declinando espiritual, lideraram este reino, e 20 reis passaram pela liderança do reino do sul. Mas nós estamos inseridos dentro de um contexto onde Deus havia usado um dos seus profetas, por nome de Jeremias, que o Senhor viria sobre o reino do sul, e o Senhor pesaria a mão através dos caldeus. A história vai dizer que no ano 605, ou melhor, no ano 606, há uma batalha chamada Batalha de Carquemes. É uma batalha onde Faraó vai se levantar contra a Babilônia, juntamente com o império ressurgido da Síria, e Faraó Neco perde esta batalha. A Babilônia se torna a maior referência em todo o território. A história vai dizer que no ano 605 eles invadem pela primeira vez o reino do sul, eles invadem o reino de Deus, o povo de Deus, e leva cativo. Ele não leva cativo qualquer um para a Babilônia, ele vai levar somente os nobres e de boa aparência para servir o seu império. Dentre esses homens está o jovem que você conhece por nome de Daniel ou de Beltesazar. A Bíblia vai dizer que depois deste período ele invade novamente por mais 2 vezes, no ano 596 e no ano 587. O reino de Judá é invadido novamente pela Babilônia. Na primeira invasão ele leva as classes nobres, na segunda invasão agora ele não quer a classe nobre porque já foi levada, então ele vai levar 10.000 judeus, agora não para servir dentro do palácio, mas para servir no lado externo, no pátio, às beiras do rio Quebar. É nessa beira do rio Quebar que o Senhor também levantou um homem que é contemporâneo de Jeremias, chamado Ezequiel. Então é muito interessante também como Deus trabalha, porque na Babilônia o Senhor colocou um profeta dentro do palácio, o Senhor colocou um profeta no lado exterior do palácio, e também não deixou o reino de Judá sem uma liderança espiritual, que era Jeremias. A história vai dizer que depois de 70 anos se cumpre a promessa de Deus, e eles voltam para o seu reinado, eles voltam debaixo da promessa de Deus, com alegria, com o seu coração festejando. E aqui eu aplico o texto a qual eu acabei de ler, porque esse texto está relatando como foi este momento, e ele vai dizer: quando nós voltávamos a Sião, estávamos como os que sonham. O que isso significa? É quando você deseja muito alguma coisa, e isso se torna realidade, e você pede para alguém: me belisca, porque parece que eu estou dormindo, me belisca, porque parece que isso não é uma realidade. E ele vai dizer: estávamos como os que sonham, estávamos como aqueles que aparentemente estavam dormindo, de tão difícil de acreditar na realidade que estávamos vivendo. Só que ele vai relatar algo muito importante. Um salmista, tomado pela direção de Deus, ele vai dizer o seguinte: Senhor, restaura-nos outra vez, como as correntes do sul, ou as correntes do Neguev. O que isso significa? O homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo, estava olhando uma circunstância comum da natureza, porque o deserto de Neguev, ou deserto do sul, que compõe cerca de 60%
de Israel. É um deserto muito seco, tanto que Negueb significa seco. Só que de tempo em tempo, na chuva serode, ou seja, fora de tempo às vezes, o Senhor permitia com que acumulasse sobre os altos de montanhas águas, geleiras, e em dado momento aquilo derrete e vai invadindo aquele deserto sequíssimo. Se você quiser pesquisar, entra no Google e pede para ver este fenômeno. Até hoje existem vídeos deste momento, como este acontecimento vira um ponto turístico. O salmista está olhando para uma realidade comum e ele está dizendo: Senhor, se o Senhor teve misericórdia de um Negueb, de uma terra seca, eu peço que o Senhor também haja sobre a nossa vida desta mesma maneira. Porque ele está olhando para o povo de Deus, e ao invés de ver um povo alegre e formoso, celebrando a Deus de verdade, ele está vendo um povo em sequidão espiritual. Ele está vendo um povo destruído financeiramente, e ele está orando, intercedendo para que Deus venha e faça deste deserto um manancial de água. Ele está dizendo: Senhor, a casa de Israel está vivendo uma sequidão espiritual, está vivendo uma sequidão financeira, e o desejo do meu coração é que o Senhor invada este deserto e permita com que nós venhamos desfrutar da fonte da água da vida. O salmista está dizendo: Senhor, a minha casa está em sequidão, Senhor, a minha casa está em um processo difícil, mas eu oro e peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, invada o meu deserto com a água que é representando a Tua presença. E aqui eu concluo com muita alegria no meu coração, e peço para que você guarde dentro de você, que assim como o salmista intercedeu, continue intercedendo pelo deserto da sua vida, porque existe um Deus que entra com providência no meio dos desertos, e que age no meio do deserto. E alguém pode olhar e dizer: é terra seca, obreiro, é terra seca, obreira. Mas se existe alguém orando, se existe alguém plantando, se existe alguém semeando, se existe alguém chorando, fique em paz, você voltará com júbilo, com alegria, louvando a Deus. E alguém que olhou o seu deserto como uma terra sequíssima, vai começar a ver o agir de Deus entrando dentro deste deserto, dentro desta história, dentro desta casa, e operando poderosamente. Guarde esta palavra no seu coração, e eu louvo a Deus.